Minhas amigas, meus amigos, é com imenso prazer que hoje, diretamente da Casa da Indústria, o CIESP de Bragança Paulista, nós temos o prazer de presenciarmos um workshop que trata da questão ambiental. Sustentabilidade é a palavra de ordem. Ao meu lado, Ivan Rigoletto, representando a Tintas Rene, e que vai falar para a gente sobre a importância desse processo todo de reciclagem, principalmente no seu setor, não é? Que é o setor de tintas, tanto imobiliária como automotiva. Olha só, a tinta é um produto, é um bem de consumo que é vendido para o consumidor e em algum momento existe uma sobra, que pode ser ou o material, a tinta propriamente dita dentro da lata, ou a lata, que hoje é um ponto de interrogação para a grande maioria das pessoas, como dar o tratamento devido a essa embalagem. E na medida em que a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos posta em discussão agora na sua fase de implementação, é muito saudável a gente perceber que o setor de tintas está envolvido tanto na esfera das preocupações do poder público como do setor industrial, em fazer com que algumas regras básicas e fundamentais apareçam e surjam aí ao longo dos próximos meses ou anos para regulamentar esse processo, que é um processo que acontece. É inegável que acontece e precisa de alguma orientação um pouco mais intensa ou um pouco mais direta para o consumidor poder dar o destino mais adequado para esses materiais. Hoje o que é feito nesse sentido, Ivan? Existe já uma política nesse sentido? Existe um processo de recolhimento desses resíduos sólidos que vêm, como você falou, nas latas de tinta? Na verdade, eu vou responder essa sua pergunta em duas etapas. A primeira etapa, existem inúmeros estudos feitos já pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta e por diversos fabricantes que permitem caracterizar a lata de tinta imobiliária após totalmente utilizada e seca como um resíduo não perigoso. Então, se esse resíduo não é perigoso, em tese ele pode seguir para os processos de reciclagem da embalagem metálica ou mesmo disposição na esfera municipal. Com relação a iniciativas, existem sim algumas iniciativas ainda embrionárias ou do próprio setor de tintas no Brasil ou de uma outra empresa em particular que já desenvolve a sua estrutura para fazer, para primeiro começar a coletar esses dados e entender como essa dinâmica da logística reversa vai funcionar na prática. Levantar quanto custa a logística, como se armazena, que tipo de documentação você precisa para fazer transporte. São N variáveis ainda que precisam ser um pouco melhor entendidas e regulamentadas para a gente poder ter o processo implementado de uma forma mais efetiva. Começou, mas ainda está na fase de planejamento. E temos muita coisa, com certeza, a acontecer e se desenvolver nesse setor, não é verdade? Sim, isso tudo começou anos atrás com uma restrição e uma constante diminuição do teor de compostos orgânicos voláteis nas tintas, que são solventes. Em 2008 veio a legislação do banimento do chumbo nas tintas imobiliárias e agora essa questão da logística reversa é a tônica da discussão no setor no Brasil e é uma discussão muito rica, muito importante e que a gente espera que no curto ou médio prazo tenha um resultado bastante positivo e produtivo aí, porque a nossa sociedade precisa disso. Bom, como você mesmo falou, nós somos um dos grandes fabricantes mundiais de tinta, né? E aqui no Brasil, claro, principalmente nesse ciclo de crescimento imobiliário que vivenciamos hoje, o consumo deve ser muito elevado. O que vem ao longo desses anos acontecendo com essas embalagens? Como são descartadas essas embalagens? Você tem essa referência, Ivan? A gente tem, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta fez um estudo alguns anos atrás e a grande conclusão é que, através de processos formais ou não tão formais, as latas de tinta acabam chegando na cadeia recicladora, acabam sendo coletadas, acabam indo parar em médios e grandes sucateiros e acabam retornando para a cadeia produtiva do ferro e do aço. Agora, são estudos muito com uma universalidade bastante restrita, são feitos em regiões que, ainda que representem uma parcela importante das regiões do Brasil, ainda não representam o país como um todo. Então, existe uma estimativa de que a enorme maioria das latas de tinta vazias acabam num processo formal ou informal, retornando à cadeia de produção do aço. Mas isso essas informações são baseadas em poucas pesquisas e é um dos caminhos que tem que se seguir, não só no
setor de tintas, como em todos os outros setores industriais, entender um pouco o fluxo reverso das embalagens a partir do momento que o consumidor toma a decisão de que ele não quer mais conviver com aquela lata ou com aquele recipiente ou com aquela embalagem. É ainda preciso entender um pouco melhor do ponto de vista quantitativo qual é o fluxo desses materiais nas diferentes regiões do nosso país. Bom, nós estamos nos referindo aqui às tintas imobiliárias. Vamos pensar na tinta automotiva, que ela é muito mais poluente, né? Que destino é dado hoje às oficinas de reparo automotivo, por exemplo, né? Que usam muitas embalagens com essas tintas? Que destino é dado a essa embalagem ao seu final? A oficina de tinta, a oficina que usa tinta de repintura automotiva, ela é considerada um consumidor não doméstico. Tá? Então, a priori, ele estaria fora dessa gestão da política nacional de resíduos sólidos. Mas o que a gente observa, pelo menos na empresa que eu trabalho, é que existe... é como se fosse a história do frigorífico, que do boi você só não aproveita o berro. A tinta que porventura sobra, o que a gente observa no campo, nas visitas que eu mesmo faço, é que a tinta que sobra num determinado processo de pintura de um veículo, ela acaba sendo utilizada como tinta de fundo no veículo seguinte. Então, a nossa percepção de que os resíduos gerados são numa proporção maior do que a tinta imobiliária, o que eu tenho observado nas minhas visitas é exatamente o contrário. É que a tinta da repintura, ela é utilizada até a última gota. Então, no final, o que a gente tem é uma embalagem vazia ou uma embalagem vazia e seca que cai naquilo que a gente já discutiu, cai naquilo que esse resíduo não é perigoso e pode retornar normalmente à cadeia de reciclagem do aço sem maiores consequências. E são de encontros como esse, workshops como esse que vivenciamos no dia de hoje, que vai se iniciar o grande processo de reciclagem de todo o resíduo sólido gerado em nosso país. O assunto é muito amplo. Temas a serem abordados demais e a coisa, como você mesmo falou, só começando, né? Tem muita discussão pela frente, né, Igor? É verdade, mas o futuro é muito promissor. O lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos no ano passado foi um marco na legislação brasileira, na legislação ambiental brasileira, e o que a gente, técnicos do setor, espera é que realmente essa discussão se traduza em regras, em critérios, em diretrizes que permitam com que a questão dos resíduos sólidos no Brasil seja abordada da maneira como deve ser e a gente consiga reverter uma situação que hoje, se não é caótica, é quase a nível nacional. Então, o que a gente espera é que realmente os próximos anos sejam bastante desafiadores, bastante trabalhosos, mas que no final a gente consiga ter a questão dos resíduos equacionada de uma maneira ambientalmente mais responsável no nosso país. E essa conscientização começa dentro da casa de cada um de nós. E são de workshops como esse que você vai acompanhando e que a Casa da Indústria, o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, disponibiliza para você. Aconteceu no CIESP, está em foco para você. Ivan. Out of the sky for you, stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. Hoje acompanhamos o workshop sobre meio ambiente e a legislação a respeito de resíduos sólidos. Ao meu lado, Fernando Prota, que é o diretor de meio ambiente da Prefeitura de Atibaia, que vai estar falando para a gente da importância desses encontros, dessas discussões, né, sobre um assunto que começa a ser debatido agora e que vai tomar conta aí aos próximos anos, né, e ditar as diretrizes sobre esses resíduos. Fala para a gente o que acontece hoje em Atibaia a respeito